Se tiver como o senhor ajeitar a câmera, melhora. Afastar. Qual parte está aparecendo? Tá aparecendo, não tá aparecendo muito embaixo. Não dá para ver o final do quadro. Melhorou ou ainda não? Melhorou. Melhorou, professor. Pronto. Valeu aí. Esse tipo de comentário, Stephanie, é muito bem-vindo, né? Porque melhor ajuda não só você, como a todos que estão vendo essa imagem aqui, né? Então, obrigado. Vamos lá, então. Nós, na aula passada, vimos o conceito de módulo. E comentamos que módulo é uma distância, né? Associamos módulo a uma distância até o zero, na reta real. Até o zero na reta real. Na reta real. Então, eu desenhava uma reta real, eu desenho uma reta real. Quando eu pergunto quanto é o símbolo de módulo, são duas barrinhas verticais. E aqui dentro a gente bota o número, que pode ser um número só, pode ser uma operação matemática, pode ser uma expressão algébrica, né? Quando eu falo número, é o que está dentro do módulo do número. Eu estou falando da expressão que está dentro do módulo. Então, quando eu pergunto quanto é o módulo de 6, eu, na verdade, estou querendo saber qual é a distância. Aqui está o zero, aí eu marco o número 6, e eu quero saber qual é a distância do número 6 até o zero. E aqui não é difícil perceber que essa distância vale 6. Então, o módulo de 6 dá 6. Quando eu pergunto quanto é o módulo de menos 7, eu marco o menos 7 na reta real e vejo qual é essa distância aqui. E essa distância aqui é 7. Então, tanto números positivos quanto números negativos retornam resultado positivo. Então, a afirmação que é muito importante, o módulo de qualquer número, não interessa quem vai ser, é sempre positivo. Já que distâncias são sempre positivas. A gente não fala distância entre dois objetos através de números negativos. Não tem significado para a gente. Bem, e aí também a generalização, né, que nós fizemos, usando letras, a gente generaliza usando álgebra. A letra é justamente esse o papel da letra. Generalizar uma ideia. Falar sobre uma propriedade. Mostrar que não acontece só para aquele número ou para aquele número. Acontece para todo número. E aí a gente generaliza. Então, generalizando a nossa ideia, o módulo de um número qualquer, eu simbolizo como módulo de x. Esse x é um número qualquer. Ele pode dar duas coisas. Ele pode dar o próprio número, como é o caso desse exemplo aqui, e ele vai dar o próprio número toda vez que esse número for positivo, como é o caso do 6. Mas não é só o 6, qualquer número positivo, o módulo do número positivo que eu coloquei é o próprio número positivo. E a segunda possibilidade é que o módulo de um número pode dar o seu simétrico, como é o caso desse exemplo aqui, do segundo exemplo. O módulo de menos 7 não dá o próprio número, não vai dar menos 7, mas vai dar o simétrico de menos 7, né? Então, se eu faço, quem é o simétrico de menos 7? Eu faço menos 7. E menos 7 vai dar 7, que é o resultado que nós colocamos aqui. Então, o módulo do número vai dar o seu simétrico toda vez que esse número for negativo. E, de fato, o simétrico de menos 7 é o número 7. Pronto. Então, essa foi o que a gente falou na aula passada. Acabo de fazer um resumo. O que a gente vai fazer agora, então, é começar a fazer gráficos de funções modulares. A prova que eu coloquei hoje, ela tem uma notícia boa para vocês. Eu baixei de 10 questões para 6. Então, vocês vão ter que fazer 6 questões.
Das 6 que eu botei, eu acho que tem uma inequação, 2 equações e 3 funções. Então, o assunto que eu estou cobrando mais é função modular. Então, vamos ver na aula de hoje, função modular. Tem vídeo do Ferreto sobre os 4 primeiros é sobre função, os 5 primeiros, isso, 5 primeiros, e aí os últimos são sobre equação e inequação. O último vídeo é sobre inequação. Então, tem vídeos específicos. Um comentário que vale registrar é que vários de vocês estão tendo dúvidas em questões, não sabem fazer determinadas questões da prova, mas sequer viram o vídeo do Ferreto ou leram a apostila. Então, não existe mágica. Não tem como aprender do nada. Tem que ver algum vídeo, tem que ler alguma apostila. Não tem como um assunto que você não conhece, que está vendo pela primeira vez, você acertar de imediato. Então, vejam o vídeo. Tem 7 vídeos de Ferreto sobre esse assunto. Tem que ver os 7 vídeos. Então, quem vier dizer que a prova P5 está difícil sem ter visto os 7 vídeos, está querendo mágica, está querendo o mundo dos sonhos. Não. Tem que ter algum esforço de assistir os vídeos, entender que é o mais importante e fazer as questões. Então, vamos nós lá para nossa função modular. Feita essa revisão. Tá dando para enxergar a letra direito, pessoal? Sim. Sim, professor. Que bom. Então, beleza. Vamos prosseguir. Vou fazer o gráfico da função modular mais simples que existe. Então, vamos defini-la algebricamente, mais uma vez, e pedir para fazer o gráfico associado a ela. Então, a função que eu vou escolher é essa daqui. F, 2 pontos, de R em R. Essa acaba sendo o padrão nosso a partir de agora, né? Para a função de primeiro grau, para a função de segundo grau, para a função modular e para as duas próximas que virão, a exponencial e a logarítmica, a gente, em geral, trabalha de R em R, exceto na logarítmica, vocês vão ver que tem uma restrição, que o domínio da logarítmica não pode ser real, ela tem uma restrição. Mas todas as demais, o domínio pode ser real, então esse é o nosso padrão. E a lei vai ser a lei mais simples de todas. Nenhuma lei de função modular vai ser mais simples do que essa. A variável y é igual ao módulo da variável x, ou seja, y é igual ao módulo de x. Então, o que você tem que fazer? Para obter o valor da imagem, você tem que atribuir o valor do domínio, calcular o módulo desses números, e esse vai ser a imagem da função. Né? Então, precisamos fazer o quê? Atribuir valores para poder fazer o gráfico. Bem, então, aqui estamos com o plano cartesiano, aqui a representação da função por tabela, para a gente ver os pares ordenados. Né? Então, que valor eu atribuo para x? Menos 5? Menos 5. Menos 5 pode? Pode, ele é real? Pode, ele é real. Pode, claro. Qualquer número que se pertence ao domínio pode. Menos 5. Pessoal, menos 5 manda para quem? Na hora que eu substituir nessa lei. O que eu tenho que fazer? Eu sei que o y é igual ao módulo do x. O x é menos 5. Então, apareceu aqui o módulo de menos 5. Pessoal, quanto vale o módulo de menos 5? 5. 5. Então, calculei o primeiro ponto. Menos 5 manda para 5. E com isso, então, eu já posso fazer aqui as divisões do meu gráfico.
vou fazer uma divisão onde caiba 5 divisões, pelo menos. Então, não posso botar um cara muito grande e também, se botar muito pequeno, vai ficar difícil de marcar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vou fazer uma divisão aqui. Esse vai ser o 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí eu tenho que marcar o menos 5. Mesma distância, né? Mais ou menos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Pronto, coloquei a divisão do domínio, agora a da imagem. O valor que deu foi 5, então vou usar a mesma escolha só como o meu pedaço é um pouquinho menor do que esse, eu vou botar uma divisão um pouquinho menor, mas aí, uma vez botar a divisão menor, eu sigo essa divisão ao longo de todas as divisões do eixo Y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui para baixo, com a mesma distância, né? Do 0 ao 1 tem que ser a mesma distância do 0 ao menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e está aqui o nosso menos 5. Então, vamos nós marcar o primeiro ponto. Quer dizer que o 5, que o menos 5 manda para 5. Menos 5 para cá e 5 para cá, né? Então, vamos lá. Então, imagem menos 5, eu passo uma reta vertical, passando pelo menos 5. E 5 na imagem, passo uma reta horizontal, passando pelo 5 da imagem. E com isso temos o primeiro ponto. Essa linha aqui, ela pode ser até apagada se quiser, se foi marcado corretamente. Agora, eu prefiro até que deixe para perceber que você não botou linhas tortas, porque quando você bota linhas não paralelas, o seu gráfico vai ficar errado. Então, o paralelismo aqui é muito importante para que o gráfico fique correto. Então, marquei o primeiro ponto. Pessoal, um próximo valor para o domínio. Menos 4. Menos 4. E menos 4 vai mandar para quem? Para 4. Para 4. Então, você vê que o cálculo não é muito difícil de fazer, né? Marcando o segundo ponto, menos 4, mandando para o 4. Veja que até agora eu não fiz nenhum comentário sobre qual é a forma gráfica da curva que vai ser obtida. A gente sabe que na função do primeiro grau, essa forma é uma reta. Na função do segundo grau, essa forma é uma parábola. E eu preciso descobrir qual é a forma que vai aparecer aqui na função modular. Não sei qual é. Já tenho 2 pontos aqui. Só com 2 pontos não dá para ver a forma. Alguém sugere agora mais valores? Raiz de 3. Oi? Raiz de 3. A gente costuma evitar números irracionais, como o que você pode ser atribuído, porque ele é real, sim. Esse número tá bom. A gente costuma evitar aqui, porque a gente pode... e alguém pode não saber quanto vale raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Mas aí, 1,7 aqui, eu vou ter que fazer novas divisões. Se eu quero diminuir meu trabalho, que eu posso fazer nesse caso, eu vou preferir, números inteiros. Um próximo número inteiro aqui. Menos 6. Menos 6. O meu gráfico, Antônio, eu parei aqui no menos 5. Se eu tiver que fazer menos 6, vou ter que prolongar ele para a esquerda. Então vai dar mais trabalho. Então vamos dar os outros que ainda tem aqui. Olha quantos números tem por aqui que não foi atribuído ainda. 2. Então, 3 positivo. 2. Vai 2. Aceito as duas propostas. O 2 e o 3 positivos. As duas propostas. Se eu botar 2, módulo de 2, vale quanto? 2. 2. E se eu botar o 3, módulo de 3, vale quanto? 3. Quando os números são positivos, vai dar ele mesmo. Então, vamos marcar esses 2 pontos. 2 manda para 2. E 3 manda para 3. Gente, já tenho 4 pontos que estão marcados aí. Já dá para ter certeza qual é a forma disso aqui?
Lembra mais função de primeiro grau ou lembra mais função de segundo grau até agora? Segundo grau. Do segundo grau. Parece até, você fica até pensando, será que tem uma parábola aqui passando por eles? Mas a resposta é não, não é parábola. Embora tenha até alguma semelhança. A gente vai discutir que semelhança é essa daqui a pouco. Então, para tirar a nossa dúvida, eu preciso de mais valores. Se eu atribuir os negativos e positivos, por que não atribuir um número entre eles? Ou seja, e o divisor de águas, né, entre os números é sempre o número zero, né? O número zero acho que é um bom candidato para atribuir também. Zero, manda para quem, gente? Zero. Zero manda para zero. Opa, temos um ponto na origem. Com esse ponto, começa a ficar bem claro que você não vai conseguir fazer uma parábola aqui. Já começa a ter dificuldades. Para preencher o vazio aqui, entre o 0 e o menos 4... Oi? Não? Deixa eu só tirar uma dúvida, por favor. Pode perguntar. Letícia, no caso, se fizesse um ponto do menos 3 para o menos 2, daria para fazer uma parábola? Só uma dúvida mesmo. Do menos 3 para o menos 2. Para o menos 2. Veja, tente unir você depois. Eu acho que não vai dar uma parábola. Lembre que parábola é uma coisa simétrica, suave. Então, mesmo dando esse ponto, não vai dar aquela forma. Entendi. Suave, tá? É impossível, nesse caso, dar parábola. Nenhuma chance, né? Mesmo que tivesse dado outra conta, já que a nossa lei, ela não é função de segundo grau. Por isso que eu estou apresentando as funções mais importantes que vão servir de referência para a gente na hora de marcar um gráfico. Então, eu atribuí o zero e vou atribuir entre o zero e o menos 4, vou atribuir aqui o cara que está no meio, o menos 2. E menos 2 manda para quem, pessoal? 2 Pra dois. positivo. Manda para o 2 positivo. Marcando esse ponto, menos 2 manda para o 2. Esse menos 2 mandar para 2 chama atenção para uma característica dessa função. Alguém poderia dizer qual? Paridade? Paridade, exatamente, Denis. Ó, um número e o seu simétrico mandando para o mesmo cara. Um número e o seu simétrico, que no caso aqui é o menos 2, mandando para a imagem 2. Isso só vai acontecer com 2 ou menos 2 ou vai acontecer com qualquer par de números simétricos, pessoal? Qualquer. Qualquer Qualquer. Então, a primeira informação que eu já posso adiantar, sem nem fazer a curva ainda, eu já sei que ela é uma função par. E como qualquer função par, isso está falado, né? Nos vídeos e na apostila e etc. Como qualquer função par, ela vai ser, então, simétrica em relação ao eixo Y. Então, o que acontecer do lado de cá, vai acontecer do lado de cá. E esses pontos marcados estão mais ou menos indicando isso, pessoal? O que vocês acham? Sim, professor. Eu Para acho mim, que sim. parece bem. Parece bem, né? Alguém quer falar mais? Ó, vou atribuir mais um ponto aqui, ó. Porque eu atribuí 3 negativos, só 2 positivos. Para que os positivos fiquem iguais, ó. Eu atribuí o 2 e o 3. Eu vou atribuir também o 4. 2, 3 e o 4. Então, a gente sabe que o 2 mandou para o 2, o 3 mandou para o 3, e o módulo de 4, que é o ponto novo, manda para o 4 também. E, mais uma vez, reforça a questão da paridade da função. O 4 manda para o menos 4. Quantos pontos eu já marquei da função? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Essa função só tem 7. Professor, Oi. O seu 4 o senhor ligou o 4 com o 5. Não, liguei o 4. Epa, é verdade. Obrigado, hein? Valeu. Ó, o Denis aí
ligado. Muito bom, Denis. Obrigado pela correção. Tem professor que gosta de, nessa hora, dizer assim, eu estava só testando vocês, para saber se vocês estão ligados. Mas é mentira. Eu errei mesmo, tá, Denis? E graças ao seu comentário a gente corrigiu. Eu iria perceber esse erro na hora que fosse unir os pontos. Eu marquei, né, sem olhar para a forma global dos pontos, mas vocês corrigiu antes de eu perceber. Muito bom. Quantos pontos eu marquei até agora? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos pontos tem essa função? 11. Infinitos. Infinitos. Quer dizer que eu posso fazer o quê com esses pontos? Já que tem infinitos. Reta. Eu posso unir. E ao unir esses pontos, aí Stephanie já deu a resposta para a pergunta seguinte. E ao unir esses pontos, que forma geométrica eu vou obter? Um V. Um V. Stephanie falou reta. A sua resposta estaria correta, Stephanie, se você falasse duas retas formando uma letra V. É exatamente esse o formato da função modular. Diga, Carlos. Côncava para cima. Nesse caso, a gente podia falar em concavidade para cima, embora concavidade a gente não vai falar o termo para função modular. E você vai entender mais adiante, quando você fizer mais exemplos, porque esse V, ele pode sofrer algumas deformações e deixar de ser a letra V. Ele vai ser a letra V nesse caso. Mas vão existir outros gráficos de função modular onde não vai dar um V. Ok, Antônio? Então, a gente não fala de concavidade para a função modular. A gente falou para a função de segundo grau, sim. Mas para a função modular, não. Então, vou unir os pontos. Então, apresento a vocês o nosso primeiro gráfico de função modular. Aproveitando esse gráfico aqui, eu vou explorar ele melhor como eu costumo explorar nas provas. Por exemplo, quem é a imagem dessa função? Veja que essa reta prossegue para lá, essa reta prossegue para lá também, né? Então, até o infinito, já que reais são infinitos. Quem é a imagem dessa função, pessoal? Quais são os valores da variável y que recebem? Note que eu já tenho aqui várias imagens calculadas. Está aqui, ó, 0, 2, o 3, o 4, o 5. Como é que eu representaria todos eles? Do 0 ao 5? Do 0 ao infinito. Do 0 Mais. ao infinito. Eu dou um nome para esse conjunto, Stephanie, que você falou. Do 0 ao infinito. Reais positivos. Não negativos. Não negativos. Exatamente. O que você falou está correto. Eu poderia escrever do 0 ao mais infinito, fechado no 0, que ó, o 0 faz parte, e aberto no infinito. O infinito é sempre aberto, porque infinito não é número. Eu poderia escrever isso, mas, Stephanie, eu vou preferir um nome que esse conjunto é mais conhecido. Esse conjunto aqui é o R+. E o R+, a gente fala reais não negativos. Por que eu falo reais não negativos? Porque inclui todos os reais positivos mais o 0. E o 0 não é positivo. Então, quem falar aqui reais positivos, vai estar excluindo o 0. Como o 0 faz parte da imagem, então eu tenho que falar reais não negativos. Pronto. Professor, repete aí a parte que o senhor falou, essa última parte aí dos reais positivos, não negativos, quer dizer. Vou repetir, então. O que eu acabei de dizer é que Stephanie corretamente falou que essa resposta vai do 0 ao mais infinito. Se ele vai do 0 ao mais infinito, ele inclui o número 0, já que está fechado, inclui todos os números reais positivos. Então, na hora de representar o nome desse conjunto, a gente chama esse conjunto
de R mais. R mais. E como é que eu chamo esse conjunto R mais? Eu chamo ele de reais não negativos. Por quê? Porque o número zero e os números positivos, de fato, não são negativos. Se eles não são negativos, então é correto falar reais não negativos. Professor. Se eu chamasse esse cara aqui, você vê o mais aqui, fica tentando dizer reais positivos. Mas reais positivos excluiria o número zero. E o número zero está aqui, ó. Olha aqui o número zero fazendo parte da imagem. A imagem contém o zero. Né? Se não contasse o zero, se por acaso eu teria que botar um asterisco, e esse asterisco aí exclui o zero, e nesse conjunto aqui, R asterisco mais, ele eu posso chamar de reais positivos. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é só o R+. E o R+, eu vou chamar de reais não negativos. Melhorou, Otton, ou ficou na mesma? Melhorou. Que bom. Então, beleza. Professor. Isso aí, eu vou pedir também o que eu pedi na primeira questão e na segunda da P4. Classifique essa função quanto aos 4 critérios. Então, vamos começar pelo crescimento. Dessa daí é NDA. Por que, Stephanie? Porque ela cresce e ela também... Decresce. Diminui. Perfeito. Aqui está no correto. O trecho aqui da direita é um trecho crescente, à direita do zero. O trecho à esquerda do zero, esse trecho aqui, que eu estou apontando, é um trecho decrescente. Se tem dois comportamentos, o que Stephanie falou está totalmente correta, é uma função NDA em relação ao crescimento. Em relação ao sinal, como seria classificada essa função? NDA? Por que NDA? Porque ela está positiva e o zero, nulo. Exatamente. Por causa desse zerinho aqui, por muito pouco, se esse ponto não existisse, se esse ponto fosse retirado aqui do domínio, eu botasse aqui um asterisco, essa função passaria a ser positiva. Porque todos os resultados são positivos, exceto um. E essa é a característica do módulo, né? Todos os números, a distância de todos os números ao zero é maior do que zero. E dá um número positivo, exceto o próprio zero. Se o número estiver em cima do zero, qual é a distância do zero até o zero? Zero, não tem distância nenhuma. Então, está corretíssima a frase falada, acho que foi por dentro, se eu não estiver enganado, é que, em relação ao sinal, essa função vai ser NDA. Ou seja, ela tem quase todos os pontos dela, quase todos positivos, mas tem um miserável de um ponto que é nulo. E quando ela tem dois comportamentos, em relação ao sinal, ela é classificada como NDA. Então, corretamente foi classificada. Em relação à paridade, o que é que ela é? Professor. Diga, Antônio. É bem rapidinho, viu? Eu ia falar naquela hora, mas o senhor estava falando. O zero é um número real? Sim, por que não? Porque como o senhor falou, é nulo, né? Se o zero é natural. Se o zero é inteiro. Né? Então, o zero, sim. O real não é aquele conjunto, Antônio, que inclui todos os números que a gente usa na prática, ou que vocês podem usar. Então, o zero é um número usado. Ou zero não é número? Sim. Se zero é número, se você admite que zero é número, então, claro, que tem que ter um conjunto que inclua ele, e esse conjunto já começa com os naturais. Os naturais já incluem o zero. Imagina, se o menor dos conjuntos numéricos nossos já inclui o zero, é porque dentro dos reais também vai estar. Mas, importante a sua pergunta, crucial. Se você tiver dúvida disso, você não vai entender muita coisa. Então, beleza. Professor. Oi. Quanto a esse julgamento do sinal, essa conclusão do sinal, também pode ser dada em uma função de segundo grau ou só numa função modular? Essa conclusão que o senhor chegou dessa forma. Que conclusão? Porque tem um dos elementos que é neutro.
Aí o senhor colocou Em como ele é, qualquer porque função, Anderson, em qualquer função, se eu tiver todos os números positivos e um cara que não é positivo, essa função não pode ser classificada como positiva. Então, não é só... ok. É genérica, é uma definição genérica. Uma função só é positiva se todos os seus pontos são positivos. Uma função só é negativa se todos os seus pontos são negativos. Uma função só é nula se todos os seus pontos são nulos. Na hora que você mistura números, um domínio, uma imagem de uma função em duas categorias, e basta que seja só um miserável de um número, apenas um, e no caso aqui é apenas o zero, já deixa de ser aquela categoria e entra na categoria NDA. O NDA, para mim, é justamente isso. É perceber que faz parte de mais de uma categoria. Joia, pessoal? Sim, entendi. Entendi. Legal, Legal. Rolanda, sua pergunta. Professor, Oi. professor, tem Diga. como repetir o que o senhor falou sobre sinais? Cortou a internet aqui. Repetir o que falou em relação aos sinais. Você fala a classificação em relação ao sinal, é isso que você está perguntando? É. Tá. Vou repetir aqui. E vou recomeçar a pergunta. Qual é a classificação dessa função em relação ao sinal? Bem, a gente olha aqui para a imagem e vê que tem vários números positivos. E tem um número zero que não é um número positivo. E a gente percebe aqui pelo gráfico que qualquer número positivo que eu quiser, eu posso associar um ponto a ele. Consequentemente, eu posso dizer que todos os números positivos aparecem nessa resposta. E olha que são infinitos. Aí você pensa, quase todos os números são positivos. Ah, então a função é positiva. Não. Por que não? O zero não é positivo. Então basta ter um número que não seja positivo, que eu não posso classificá-lo como positivo. Se tem duas categorias, quase todos positivos, e um cara que é nulo, então a classificação seria NDA. E aí eu também respondi a pergunta de Juan, que perguntou, professor, isso é só nessa função modular? Isso acontece com as demais? Acontece com todas. Se aqui, Juan Anderson, né, aproveitando a sua dúvida, se aqui tivesse uma parábola, né, que passa pela origem, ó, essa parábola aqui, embora tenha quase todos os pontos positivos, essa parábola não é positiva, ela é em relação ao sinal NDA também. Pronto, então, Letícia, em relação ao sinal, ela é NDA. Gente, toda vez que cortar para vocês uma parte, internet cair, etc., a nossa ferramenta qual é? É a aula gravada, né? Então, assim, vamos ter esse hábito de ver as aulas. Depois, principalmente se você está com dúvida. Se você não está com dúvida, até admito que você não veja. Mas se você está com dúvidas, rever a aula é algo importante. Bem, continuando aqui a classificação. Em relação à paridade, como seria a classificação dessa função? Par. Par, nós já discutimos isso. Já tínhamos falado que toda vez que eu atribuir um número, seja ele positivo ou negativo, eu posso atribuir o simétrico também, porque faz parte do domínio. E ao atribuir um número ao seu simétrico, sempre vai dar um número e o seu simétrico estão a mesma distância do zero. Na reta real. Consequentemente, não é difícil perceber que nós estamos falando de uma função par. E a última que falta, em relação aqui agora, ao conta domínio, não é isso? Ou seja, eu quero saber se ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma delas. Então, nós temos que analisar duas coisas, separadamente, uma de cada vez. Eu tenho que discutir a questão da injetividade, eu tenho que discutir a questão da sobrejetividade. Se tiver as duas características, ela vai ser uma função injetora. Se só tiver uma delas, vai ser a própria, né? Se só tiver injetividade, ela vai ser injetora. Se só tiver sobrejetividade, ela vai ser sobrejetora. E se não tiver nenhuma das duas características, nem injetora, nem sobrejetora, eu vou chamar de NDA. Vamos lá. Como é que eu verifico, dado um gráfico, a questão da injetividade? NDA, porque se passar linhas
paralelas sobre o eixo X e aí vai cortar em 2 cantos. Denis, o que você falou está correto, mas você não respondeu a minha pergunta, você foi mais além. A minha pergunta foi, como eu faço para descobrir a injetividade de uma função dada o seu gráfico? Você falou depois. Passa o quê? Retas? Retas o quê? Paralelas ao eixo X. Ou seja, retas horizontais. Então, você traça infinitas retas horizontais e se existir pelo menos uma que cruze a função em mais de um ponto, essa função perde a injetividade. Então, vou escolher essa daqui. Escolhi. E ao traçar aqui essa reta horizontal verde, ela está cruzando a função vermelha em 2 pontos. O que é que está acontecendo? Se eu fosse representar essa função agora por diagrama, tem um cara aqui, que é um elemento genérico x1, tem um cara aqui, que é um elemento genérico x2. O x1 e o x2 fazem parte do domínio. E tem aqui a imagem desses pontos, que eu vou chamar de y1. Esses 2 caras estão mandando para a mesma imagem. Consequentemente, quer dizer que desobedeceu a condição de injetora. A função injetora é aquela função onde todo elemento do contradomínio possui, no máximo, um correspondente. E eu achei já um valor do domínio, está marcado no gráfico, que já quebra essa regra e já está recebendo 2. Mas vai ser só com essa reta horizontal ou com as demais aconteceria isso também? Aconteceria isso com as demais. Bastava ter acontecido com uma. Mas para piorar a situação, qualquer outra que eu traçasse, fica claro. Ah, eu quero essa outra agora. Essa outra também cruza em 2 pontos, pessoal. Está aqui, claramente. Mas baixou e encontrou uma, não é injetor. Pronto. Então, descobrimos que ela não é injetor. Mas falta analisar agora a questão da sobrejetividade. A sobrejetividade tem a ver com o fato de sobrar elementos no contradomínio sem receber. E assim vai ser muito fácil responder a essa pergunta, porque nós já temos o contradomínio. Está aqui, ó. O contradomínio é formado pelos reais. Isso foi dado do problema. E nós calculamos, ou obtivemos, melhor dizendo, a partir do gráfico, a imagem. E a imagem é formada pelos reais não negativos. Eu pergunto a vocês, a imagem e o contradomínio são iguais ou são diferentes? Diferentes? Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer o quê? Em outras palavras, tem elementos aqui sem receber. Alguém poderia dizer um elemento que faz parte do contradomínio e não vai receber? Todos os negativos? Todos os negativos. Então, por exemplo, antes, o menos 2. O número menos 2, que está aqui, ó, imagem menos 2, ele não tem nenhum ponto que tenha essa imagem. Nenhum. Não tem nenhum ponto que tenha essa imagem. Consequentemente, ele vai sobrar. Se vai sobrar, desobedece àquela definição que eu coloquei. O que é uma função sobrejetora? É a função que possui, no mínimo, um correspondente. Que todo elemento do contradomínio possui, no mínimo, um correspondente. Todo elemento. Encontrei um cara que não tem correspondente. Então, eu concluo também que ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora e ela também não é injetora, como eu classifico ela em relação ao contradomínio? MDA. Oi? MDA. MDA. Exatamente. Então, em relação ao contradomínio, essa função é MDA. Então, está clara a classificação? Ela foi
NDA em relação a 3 coisas e par em relação ao critério da paridade. Bem, com isso eu acho que explorei esse gráfico na sua amplitude, né? Vimos classificação e vimos esse gráfico de uma maneira mais abrangente. Agora, qual é o resultado que eu posso tirar disso aqui? Que a letra V pode ser a forma da função modular. E por que pode ser? Porque a resposta não vai ser sempre não. Vai ter casos onde o formato não vai ser uma letra V. Agora, o formato mais comum, de fato, é uma letra V. A letra V, embora não apareça sempre, ela aparece muitas vezes. Então, fica essa lição até agora, que é uma letra V, mas cuidado que pode ser que seja outra coisa também. E como é que eu vou saber, professor? Marque os pontos e veja se unindo os pontos, qual a forma que dá. Bem, vou dar um próximo exemplo, pode ser? Vimos o primeiro, vamos agora ver o próximo exemplo. Alguém quer fazer alguma pergunta antes? O senhor poderia me dar de novo a definição do porquê ela é par, justificativa? Só para escrever. Eu não te ouvi direito. Repete, Stephanie, por favor. A justificativa do porquê ela é par. Ela é par porque eu percebo que... Vou dar um argumento bem genérico, tá? Aqui, olhando para a lei. Quando eu boto na lei, se eu botar dentro... a lei é y igual ao módulo do número. Se dentro desse número, se esse número, eu calculo o módulo, e vejo a distância dele até a origem, e boto no lugar desse número o simétrico dele, então não é difícil concordar. Você tem o número 0, tem um número qualquer x aqui. A distância dele até o 0 é x. Quem é o simétrico de x? É o cara que está aqui, menos x. E ele está obrigatoriamente, Stephanie, na mesma distância. Você concorda com essa informação? O 7 e o menos 7, ambos estão à distância do 0, uma distância 7. O 8 e o menos 8, ambos estão a distância do 0 de 8. O 200 e o menos 200 estão a distância do 0 de 200. Então, uma lei muito simples, e é só o próprio conceito de módulo, leva, então, a gente a poder generalizar essa ideia. E a confirmação empírica também dá para a gente essa desconfiança. Quando eu atribuir números simétricos, na minha tabela, eu estou obtendo valores iguais de imagem. É claro que esses valores aqui, nada impediria de eu botar vários valores onde acontece isso, e eu achar um cara que o número simétrico mandasse para diferentes. Isso poderia acontecer. Agora, por que eu acho que isso não vai acontecer? Porque eu estou usando o conceito de módulo aí na minha argumentação. Ou seja, eu tenho um 0, eu tenho um número qualquer à direita, eu tenho um número qualquer simétrico a ele à esquerda. E qual é a definição de número simétrico? É justamente, a gente usa simetria, a gente usa a ideia de distância mesmo. Faz parte da palavra simetria essa distância. Por exemplo, né? Se eu falar, ó, meu olho, meu rosto, eu botei aqui duas canetas para simbolizar um eixo de simetria que tem no rosto. Aliás, no rosto de todo mundo, né? Ou seja, tudo que está à esquerda dessa reta daqui, ou dessas duas canetas que eu estou botando aqui, passando pelo meu nariz, tudo que está à esquerda é igual ao que está à direita. O Stephanie, se a distância do meu olho esquerdo até essa reta fosse diferente da distância do meu olho direito até essa reta, você imediatamente perceberia isso. E a gente tem esse hábito de olhar para uma pessoa às vezes e perceber ela tem uma malformação, ela tem uma doença, ou um acidente, e houve uma modificação da posição de alguma parte do corpo, aí do rosto. Ela perde a simetria. Então, o nosso rosto é simétrico em relação... Agora, sempre que eu falar simetria, tem que falar em relação a quem? Então, nesse caso que eu estou falando agora, a simetria em relação a esse eixo vertical. Por exemplo, existe simetria em relação a um eixo horizontal aqui, passando pelo meu nariz, no rosto, gente? Sim ou não? Não. Se tivesse simetria, eu tenho 2 olhos aqui em cima, eu teria que ter 2 olhos aqui embaixo. Eu tenho uma boca aqui embaixo, eu teria que ter uma boca aqui em cima. E claramente não existe simetria. Lembra que na função inversa,
a resposta da questão da prova, da P3 de vocês, eu queria que vocês falassem que uma função e suas funções inversas são simétricas em relação à função identidade. Então, só falar que é simétrica não é suficiente. Sempre que você falar simétrica, tem que falar simétrica em relação a que eixo ou a que ponto. Existem dois tipos de simetria. Simetria em relação a um eixo, que eu chamo de simetria axial, e existe simetria em relação a um ponto, que eu chamo simetria central. A função par, usando esses termos que eu usei agora, a função par, ela tem uma simetria axial. É o eixo Y que é o eixo de referência, de simetria. Já a função ímpar, ela tem uma simetria diferente. Eu faço um pedaço aqui, ó, do lado de cá. E aí, para essa função ser ímpar, ela tem que ter um giro, uma rotação em relação a esse ponto, em relação à origem, de 180 graus. Se eu fizer isso aqui, ó, vai ser esse caso aqui, ó. Se eu girar esse pedaço aqui de 180 graus em relação a esse ponto, eu formo um pedaço lá de baixo. Então, essa função é uma função ímpar. Ou seja, a simetria de uma função ímpar é uma simetria central. A simetria da função par é uma simetria axial. Eu não vou aprofundar isso, mas se você quiser eu posso aprofundar. Se você me perguntar, ou pedir uma aula, ou pedir esclarecimento, se você quiser entender mais disso, você fala comigo. Combinado, Esther? Combinado. Beleza. Bem, então, comentei por que essa função é par. Tem alguém aqui respondendo aqui ao chat que eu estou sem olhar. Deixa eu olhar agora. O Anderson escreveu uma afirmação que eu concordo com ele. Pronto. Beleza, Anderson. Concordo com o que você postou. Bem, vamos agora partir para um segundo exemplo. E, obviamente, eu vou mudar a lei, mas vai continuar a ser uma função modular. Bem, lá vamos nós. Vai ser uma função de R em R. Vai começar muito parecida. E a lei vai ser módulo de X menos 2. Todo mundo está entendendo aqui a lei? O senhor pode explicar a lei, porque eu não assisti o começo da aula. A lei eu estou criando agora. Eu estou inventando uma lei agora. Eu poderia inventar qualquer outro formato. Eu botei menos 2, podia botar menos 17, podia botar mais 45. Eu posso fazer variações usando as operações matemáticas que eu conheço. Adição, subtração, multiplicação, divisão, qualquer coisa eu poderia fazer. Então eu só fiz uma modificação. O exemplo passado foi esse daqui. Acabei de fazer o gráfico da função módulo de x e acabo de perguntar qual é o gráfico da função módulo de x menos 2. Então, isso foi criação minha. Eu criei essa lei. Então, agora a função está bem definida. Por que ela está bem definida? Porque eu dei o domínio, dei o contradomínio e dei a lei. E mais que isso, além de dar o domínio, o contradomínio e a lei, as coisas estão batendo. Né? Olha uma função mal definida. Vou voltar para o exemplo anterior, tá? Olha. Se eu desse aqui aquela mesma lei da função anterior, aquele V que você sabe que, eu não comentei, né? Mas o ponto de conta das duas retas, a gente também chama de vértice, tá? Então, o vértice da letra V, na nossa função passada, ela está exatamente na origem. O que é que eu mudei em relação à função anterior? Eu mudei o contradomínio. Quem é o contradomínio agora? Reais o quê? Reais o quê? Não positivos? Não positivos. Ou seja, eu só posso atribuir aqui o zero e os números negativos. Ou seja, eu não posso atribuir aqui números positivos para o contradomínio. Só que nós temos um problema. Nós já calculamos aqui as imagens dessa função e vimos que todas elas, quase todas elas, dão um número positivo. O que vai acontecer? Então, eu vou pegar o número 2, que é um número
real, e na hora de calcular, o 2, pela lei, manda para o 2. Mas o 2 não faz parte do contradomínio. Então, eu falo que essa função está mal definida. Porque ela não está compatível com os pares ordenados que vão aparecer nela. Já não é o caso da nossa aqui. Essa nossa daqui, que eu estou pedindo o gráfico nesse exato instante, y igual a módulo de x menos 2, essa função está bem definida. Eu dei o domínio, dei contradomínio, estou adiantando a vocês que não há contrassenso, não. Bem, o pedido é exatamente o mesmo que eu quero nessa questão, uma nova questão, pode ser uma questão de prova essa, e o que eu quero nessa questão é faça o gráfico dessa função, faça a representação geométrica. Então, lá vamos nós fazer o gráfico dessa função. Então, o que é que eu quero aqui, né? Nesse exemplo? Novamente, fazer o gráfico. É o que eu quero aqui nessa questão. Então, vou repetir o procedimento padrão. Como é que se faz um gráfico de qualquer função? A gente atribui valores para o domínio, calcula as imagens correspondentes a esses valores que você escolhe, mas no plano cartesiano, e depois de marcar os pontos, se o domínio for real, a gente une os pontos. E ao unir os pontos, vai formar uma curva. Beleza. Alguém tem sugestão de valor a ser atribuído aqui? Menos 2. Menos 2. E menos 2, manda para quem? Opa, desculpa aqui. E o menos 2, manda para quem? Vai ficar módulo, vai ficar conta módulo de menos 2, menos 2. Quanto é o módulo de menos 2? 2. E quanto é que dá 2 menos 2? 0. 0. Opa, acabamos de, sem querer, de achar uma raiz da função. No exemplo passado, a raiz foi o ponto 0, 0. Foi a origem. E agora, o ponto da função vai usar o eixo x. Não é mais a origem. Ou pelo menos tem mais de um ponto. Porque já apareceu um outro candidato. Outro número para a gente atribuir aqui. Ah, sim, deixa eu marcar. Menos 1. Vou aceitar o menos 1, mas vou logo marcar o menos 2 mandando para o 0. Está aqui o menos 1, está aqui o menos 2. Então, vamos marcar o nosso primeiro ponto. Menos 2 mandando para 0. Marquei. Menos 1 agora a sugestão do colega. Quanto é que vai dar essa conta agora? Menos 1. Vai ficar módulo de menos 1, menos 2. Módulo de menos 1 dá 1. Quanto é 1 menos 2? Quanto é 1 menos 2, gente? Menos 1. Menos 1. Então, nós temos agora o segundo ponto. O menos 1 manda para o menos 1. E por isso temos o segundo ponto. Próximo. 0. 0. Eu sempre gosto de ficar atribuindo números vizinhos, consecutivos, porque a gente aí tem uma ideia mais clara da função, né? É claro que às vezes a gente precisa botar um cara mais distante, mas em geral é bom fazer esse passo constante. 0. 0, gente, manda para quem? Eu boto o 0 aqui, vai ficar módulo de 0 menos 2. Módulo de 0. 0. 0. 0 menos 2 dá? Menos 2. Menos 2. Com isso, temos o terceiro ponto. Esses 3 pontos estão alinhados. Então, está formando aqui, até agora, uma reta.
Só que a gente viu que a letra, o gráfico passado, da função y igual ao módulo x, foi uma letra v, que é formada por duas retas. Então, pode ser que, de fato, tenha ainda um outro pedaço. Vamos descobrir já já. Outro valor aí para... 2. Professor, Oi, Antônio. eu não entendi por que que o módulo de 0 dá menos 2. Eu pensava que dava 0. O módulo de 0 dá 0. Eu botei, o que eu fiz aqui foi botar 0 no domínio. Ao botar 0 no domínio, Antônio, eu boto o 0 aqui. Aí a conta fica essa daqui, Antônio. Ó, no lugar do x eu botei o 0. Concorda comigo ou não? Sim. Pronto. Aí eu perguntei, quanto é o módulo de 0? 0. O que você falou estava certo. O módulo de 0 é 0. Mas ainda resta fazer a conta 0 menos 2. Porque o menos 2 faz parte da lei. Então, realmente é menos 2. Exatamente isso. Então, eu não desobedeci, as informações não estão contraditórias, Antônio. Né? O módulo de 0, de fato, como você pensou, é 0, mas a lei da função tem um menos 2. Então, eu tenho que obedecer. Gosta ou não, faz parte da lei. A lei é essa. 0 manda para menos 2. Outro valor, o Anderson sugeriu 2. O Anderson, só por questão de passo, eu vou fazer um antes, tá? Ó, para não ficar andando de 1 em 1. Módulo de 1, pessoal. Quanto? Desculpa. Quando o domínio é 1, quem vai ser a imagem? A conta vai ficar módulo de 1 menos 2. Quanto é que vai dar isso? Menos Menos 1. Vai dar menos 1. Menos 1. 1 e 2. 1 e 2. Então, 1 anda para o menos 1. O que esse ponto aqui já nos leva a desconfiar de uma propriedade. Qual é? De novo. paridade? Paridade de novo. Dois números simétricos estão andando para o mesmo cara. Então, essa função, novamente, parece ser par também. Agora sim, Anderson, o valor que você propôs, o 2. 2, manda para quem, pessoal? Para 0 também. Oi? Dá 2 menos 2 igual a 0. Fica 0 também. Vai dar 0 ao valor da imagem. Né? Aí, vou repetir a dúvida de Antônio. Ah, professor, mas o módulo de 2 dá 0? Não, o módulo 2 é 2. Mas, quando você faz 2 menos 2, o resultado fica 0. Bem, então temos aqui o terceiro ponto. E já começa a ter um formato que vocês começam a reconhecer, sim ou não? Sim. Sim. O que é que parece ser, então, a unir esses pontos? Uma letra V. Novamente, não é isso? É. Para ter certeza, eu vou botar aqui um cara maior aqui um pouquinho mais distante, na imagem. Menos Vou botar 4. aqui menos 4. Menos 5. E vou botar aqui... Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Vou botar o 4, e eu queria botar ele aqui por ordem, mas não tem espaço, vou botar o 4 aqui. O 4 menos 4 mandam para quem? Bem, não é difícil perceber que o 4 menos 4, o módulo de ambos vai dar 4. E 4 menos 2 manda para quem? Para quem, gente? 4 manda para quem, gente? Pro 2. Para o 2. Marcando esses dois pontos, está aqui o menos 3, está aqui o menos... Desculpa, está aqui o 3, está aqui o 4. Está aqui o menos 3, está aqui o menos 4. Está aqui o 1 e está aqui o 2. Então, marcando os pontos. 4 manda para 2. E menos 4 também manda para 2. Reforçando a questão da paridade, né? Marquei 7 pontos. O domínio é real. Isso me permite unir os pontos. E quando eu unir os pontos, eu vou formar essa curva daqui.
Pessoal, qual foi a curva formada? Qual foi a curva formada, gente? Que aparência ela tem? Um V. Um V novamente. Então, mais uma vez, eu dei um gráfico e ela também formou a letra V. Mas o V formado é igual ou é diferente do anterior? A posição Diferente. no plano cartesiano mudou? Mudou. O V passado era um V que estava mais ou menos aqui, ó. Vou fazer ele tracejado, ó. O V passado da função y igual ao módulo de x era esse daqui. E esse que a gente acaba de fazer agora é módulo de x menos 2. Eu pergunto, o que aconteceu geometricamente em relação, partindo do V passado, em relação agora a esse V? A minha imagem. Seu. Do menos 2. Ou seja, um número fora do módulo pode Dá o vértice dele. a imagem. Se esse número for negativo, que é o nosso caso, a função, a gente está vendo aqui, por exemplo, a função desceu. Se por um acaso ele der um próximo exemplo com esse cara positivo, o que você acha que vai acontecer com a imagem? Em relação A imagem vai subir. Exatamente. Então, é essa a ideia. A imagem se modificou. Aproveitando o comentário de Stephanie, gente, qual é a imagem dessa função? Menos 2 mais infinito. Intervalo, vamos dizer aquela palavrinha-chave, né? Outra coisa que você falou, ó, do jeito que você fala menos 2 ao mais infinito, eu posso pensar que é um conjunto com dois elementos. E teve gente na prova que a resposta da questão era intervalo e botou chaves aqui. Na hora que bota chaves, não é intervalo. E se não é intervalo, está errado o problema. Eu cortei de muita gente, porque era intervalo, viu, Stephanie? Em vez de botar os colchetes, que são a simbologia adequada para intervalos, botou chaves. Então, incorporem ao vocabulário de vocês a palavra intervalo, porque essa palavra é realmente muito importante. Mas o que você falou está correto. A imagem agora eu complementei com uma palavra faltar, é um intervalo, ou seja, colchetes, que vai do menos 2 ao mais infinito. Esse conjunto aqui não recebe nenhum nome especial, então eu deixo ele assim. Essa é a nossa imagem. Todo mundo entendeu o porquê dessa imagem? Sim. Sim? Então tá. Dá para repetir? Dá para repetir. Se alguém perguntar, professor, eu não entendi porque que a imagem é essa. Bem, então, já que não entendeu, vamos pedir ajuda do gráfico para a gente entender. Bem, essa função aqui é formada por essa letra V. Vou apagar isso aqui. Isso aqui foi só um momento de reflexão nosso. Bem, está aqui essa letra V. Essa letra V possui infinitos pontos. Um deles é esse, vou fazer aqui de outra cor, fazer de verde. Um deles é esse ponto aqui. Esse ponto tem essa imagem aqui, o meu vídeo está fraco. Outro ponto é esse daqui, que tem essa imagem aqui. Outro ponto é esse que já está aqui, que tem essa imagem aqui mesmo. E assim por diante. Outro é esse aqui. Outro é esse aqui. Então, se eu percebo aqui os pontos de Y que estão recebendo, qualquer ponto aqui nessa região que eu estou pintando de verde vai estar associado a algum dos pontos dessa função. Já os pontos abaixo do menos 2 não estarão associados, não tem nenhum ponto da função que mande para eles. Ó. Não tem nenhum ponto aqui nem aqui que mande para essa região aqui abaixo do menos 2. Então, essa região que eu pintei de verde é a imagem. A imagem é um intervalo no eixo Y que recebe dos pontos da curva que eu tracei, que representa a minha função. Ou seja, a imagem
dessa função daqui é o intervalo que vai do menos 2 ao mais infinito. Por que mais infinito? Porque essa reta aqui prossegue infinitamente. Já que eu posso atribuir qualquer real. Tem o real 4, o real 5, o real 200, o real 1 milhão. Então não para de crescer. Então também não para de mandar para um cara cada vez mais alto aqui. Então vai até o mais infinito. E fechado no menos 2, porque inclui de fato o menos 2, a bolinha aqui está fechada. E aberto no infinito, porque infinito não é número. Então quem disser que infinito é número está quebrando um conceito. Infinito é um conceito, né? Mas não é um número. Beleza. Então, essa é a imagem. Melhorou alguma coisa ou ficou na mesma essa nova explicação da imagem? Não, entendi. Entendeu? Pronto. Feito isso, só para terminar esse exemplo, eu vou pedir a classificação. Em relação aos 4 critérios. Em relação ao crescimento. NDA. Por quê? Porque, novamente, tem um trecho decrescente, que é esse trecho da esquerda, e um trecho da direita é crescente. Como tem os dois comportamentos, NDA. Em relação ao sinal agora. NDA. NDA. Ela tem resultados positivos, ela tem resultado nulo e ela tem resultado negativo. Piorou. Se no exemplo passado, o fato de ter um cara nulo já tornou ela NDA, agora, para piorar, ela tem números negativos. Então, claramente, ela tem números positivos, negativos e nulos. Então, em relação ao sinal, ela é NDA, ou seja, ela não é nem positiva, nem negativa, nem nula. Depois, em relação à paridade. O que ela é? E aí? Ela é par. Ela é par de novo. Sim. Eu posso visualizar os exemplos aqui que eu dei. Número simétrico mandando por mesa. Seria o primeiro argumento, só que esse argumento é parcial. O argumento genérico. Olha a minha lei. Y igual a módulo de x menos 2. Então, eu vou pegar a reta real, vou fazer o módulo e vou tirar 2. Se eu pego um número seu simétrico e calculo o módulo, os dois continuam dando o mesmo resultado. Agora, se eu tiro 2 unidades desse mesmo resultado, tanto deram o mesmo resultado. O resultado é um número positivo. Se eu tiro 2 unidades de ambos, o resultado vai continuar dando o mesmo. Então, não é difícil perceber que eu tenho um número e o seu simétrico. Eles não têm o mesmo modo. Então, o resultado aqui é igual. E dois números iguais, quando eu tiro 2, dois números iguais, quando eu tiro 2, continua dando números iguais. Se a minha idade é igual à idade do pai de um de vocês aí, vou chutar aí, o pai de Juan Anderson tem a mesma idade que ele. Há 2 anos atrás, eu tenho que subtrair a minha idade de 2 e tenho que subtrair a idade de Juan Anderson, do pai de Juan Anderson, de 2. Mas se a minha idade dele e a minha dele hoje é igual, há 2 anos atrás também era. Então, tirar 2 números iguais continua gerando números iguais. Isso, então, me permite concluir que sempre um número e seu simétrico vão mandar para o mesmo cara. E aí eu percebo isso também, segundo argumento. Está simétrico, essa letra V está simétrica em relação ao eixo Y. Se está simétrica em relação ao eixo Y, quer dizer que ela é par. E para terminar, agora em relação ao contradomínio. Eu quero saber se ela é injetora, sobrejetora, objetora ou NDA. Gente, essa função é injetora? Não. Não, por quê? Porque ela toca em 2 pontos da linha vermelha. Se eu passo uma reta horizontal, eu já encontrei uma reta horizontal que cruza em 2 pontos. Ferrou, não é injetora. É sobrejetora? Aí eu tenho que comparar a imagem e o contradomínio, que está aqui. E aí, gente, é sobrejetora?
Não. Não. Por quê? Por causa que se eu botasse um -3, faltaria. Exatamente. Sobraria. O -3 faz parte do condomínio, faz parte, ele é real, mas o -3 não faz parte desse intervalo. E, consequentemente, ficaria sobrando. Se ficar sobrando, não é sobrejetora. Se não é sobrejetora e não é injetora, o que ela é? NDA. Então, veja, esse exemplo teve a mesma classificação do exemplo passado. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim, não. Vai ter casos que vai mudar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que tem gente falando. Aqui foi um comentário de Antônio Carlos, que eu peço que esse tipo de comentário, Antônio Carlos, né? Por mais até que seja de elogio, mas que evite ser falado aí para a gente não tirar o foco da nossa aula aqui. Bem, vou fazer um terceiro e último exemplo na aula de hoje de função, tá? Eu poderia, se eu tivesse na sala de aula, se eu tivesse com uma aula presencial normal e com o nosso prazo, o nosso número de aulas presencial é cerca de 4 vezes a quantidade que nós vamos ter aqui. Então, no sistema presencial, eu poderia dar muito mais exemplos. Eu acho que com a turma de primeiro ano do ano passado, eu devo ter feito em sala o gráfico de pelo menos umas 15 funções modulares. A aula de hoje eu vou contratar com 3. Agora, se houver demanda de vocês e alguém quer aprender mais gráficos, ou se na prova tiver um mais elaborado e tal, que eu não falei, a gente pode até marcar uma aula, ou eu fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Bem, então indo para o terceiro exemplo agora. Gente, eu vou dar agora uma terceira função, cuja lei vai ser muito parecida com a anterior, com uma ligeira mudança. Todo mundo enxergando a lei? Qual lei que eu escrevi? Y igual Ao Ao módulo modular de x menos 2. Exatamente. Qual é a diferença dessa lei para a lei anterior, algebricamente falando? Tem Porque o dois menos números? 2 está dentro do módulo? O 2 está dentro do módulo. A subtração de 2 unidades está dentro do módulo. E, professor, isso muda em quê? Muda o fato de que eu vou ter que fazer primeiro a subtração aqui e só depois o módulo. Está claro essa informação? Na lei passada, eu primeiro fazia o módulo e depois subtraía 2. Eu só fiz mudar a ordem. Ao escrever dessa maneira, eu só fiz mudar a ordem das operações. E, mais uma vez, o que é que eu quero nessa questão? Faça o gráfico. Fazer o gráfico. Vamos atribuir valores. Professor, Oi. qual é a diferença de um módulo com um ou dois números? Bem, quando você tem módulo com 2 números, que é esse o caso, né? Vai ter 2 números aqui dentro, né? Um número e um número X, que eu vou botar um número. E depois eu vou ter que subtrair 2. É que eu tenho que fazer uma operação dentro do módulo, antes de fazer o módulo. Então, qualquer que Ok. seja a operação que eu escrevi aqui dentro, eu tenho que fazer ela antes. Eu faço ela antes e só depois faço o módulo. Entendeu, Antônio? Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos lá, sugestão. Começa por quem? Menos 2. Um valor por domínio, gente. Menos 2. 4. 4. 4, manda para quem? Vai ficar módulo de 4 menos 2. Só para comparar com a lei anterior, você tinha módulo, se fosse 4 lá no anterior, você tinha módulo de 4 e depois subtraía 2. Isso é o que eu tenho que fazer na anterior. Agora não. Agora eu tenho que fazer a subtração antes. Gente, quanto é 4 menos 2? 2. Quanto é o módulo 2? 2. Então, 4 manda para 2.
Outro valor? 0. 0. Aceita a proposta. 0. 0 manda para quem? Aí eu boto 0 dentro, no lugar da variável x. Manda para 2, pessoal. Oi? Manda para 2. Perfeito. Exatamente, Antônio. Porque 0 menos 2 dá menos 2. E o módulo de menos 2 também é 2. Então, aqui surgiu uma novidade, ó. A mesma imagem foi obtida, mas não foi a partir de números simétricos. Já dá para desconfiar que a paridade dessa função já não existe. Mas vamos ver mais exemplos. Outro valor, mais pares ordenados. 0, 4, outro. 3. Menos 3. O cara que está no meio aqui, o cara que está no meio. Quem está no meio entre 0 e 4? 2. Vai ficar um passo constante. 2, pessoal. Manda para quem? Tá 0? 0. Eu boto 2 aqui. 2 menos 2 dá 0. O módulo de 0 é 0. Então, 2 manda para o 0. Vamos marcar aqui os pontos. Eu estou fazendo, já fiz 3, não marquei nenhum. Vamos lá. Então, está aqui a nossa lei. A nossa divisão do eixo x. 1, 2, 3, 4. E a imagem até o 2. Marcando aqui os pontos. O 4 manda para o 2. Está aqui o primeiro ponto. Segundo ponto, o 2 manda para o 0, é uma raiz, ó. Está cruzando o eixo x nesse ponto. E o 0 manda para o 2, é um ponto onde cruza o eixo y. Já tem alguma desconfiança do formato dessa função? Sim, professor. Vai dar uma letra V de novo? O que vocês acham? Eu acho que Que sim. vai. Vai dar sim. Como é que eu tenho certeza disso? É só atribuir mais pontos. Podia ser o 1 e o 3. Eu vou preferir atribuir o menos 1 e o 5. Peguei o vizinho do 0 à esquerda, peguei o vizinho do 4 à direita. Então, escolhi o 5. Opa, mais para cá. Escolhi o 5. Escolhi o menos 1. 5, pessoal, manda para quem? 3. Eu boto 5 aqui, faço 5 menos 2, 5 menos 2 é 3, e faço o módulo de 3. O módulo de 3, de fato, é 3. 5 manda para 3. Então, temos agora o quarto ponto. Confirma, gente, o formato de uma letra V? Continua confirmando? Sim. Sim. E o menos 1, manda para quem? 3. Eu boto o menos 1 aqui, fica menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 dá menos 3. E módulo de menos 3 dá 3. Se o módulo dá 3, então o menos 1 manda para o 3. Por isso, marco o nosso quinto ponto. E agora, sabendo que o domínio é real, eu posso unir esses pontos. E mais uma vez, aparece o formato da letra V. Quem é a imagem dessa função? Quais são os valores que y recebe? Infinitos. Essa aqui eu não sei o que são infinitos. E y significa pertence a que conjunto numérico? Eu preciso de um conjunto numérico para me guiar. Já que infinitos não é número. Vamos lá. Que conjunto é esse? O 2 é o mais infinito. O intervalo do 2 ao mais infinito. Só do 2? E o 1 não? Intervalo do 5.
Mais infinito. Da onde? Do 5. E aqui o 4? São E o reais 3 não e 12? negativos? E essa imagem que está aqui, Antônio? Ó, o 3 e 2 são as imagens, sim, da imagem. São O zero- reais não negativos. Reais não negativos. Reais não negativos. Reais não negativos, de novo, exatamente como o primeiro exemplo nosso. Ou seja, eu quero dizer o quê? Que se eu marcar vários pontos aqui, vários pontos aqui estão de preto, e eu vejo as imagens de todos esses pontos, essa imagem vai bater em que região do eixo Y? Espera aí, pessoal, meu telefone tocando. Deixa eu... Rapidinho aqui, que é uma coisa importante. Rapidinho. Fala, filho. Tudo bem. Eu estou no meio de uma aula, filho. Estou no meio de uma aula, viu? Tá bom. Beijo. Tchau. Desculpem, era meu filho. Voltando. Então, vendo aqui, ó, esse ponto, esse, olha aqui, qual é a região aqui? E vai até o zero, né? O menor, o ponto de mínimo da função, aquilo que eu falei para parábola, eu volto a falar aqui para a função modular, ela tem um ponto de mínimo, que é o zero. Ou seja, do zero ao mais infinito, todo mundo vai receber. Então, a imagem dessa função, novamente, é formada pelos reais não negativos, porque quase todos são positivos, exceto o valor 2, que manda para a imagem 0. Então, exceto esse 0 daí da imagem. Ok? Vamos classificar em relação aos 4 critérios. Crescimento. NDA. NDA de novo. Perfeito. Sinal. Sim, por que é NDA em relação ao crescimento? Porque normalmente tem um trecho decrescente e um trecho crescente. Essa é a resposta. Por que esse sinal agora? NDA? NDA. Por quê? Porque tem números... Nulo. Tem uma imagem nula. Tem 2 comportamentos NDA. Em relação à paridade. Par. Não. Então, eu vou pegar números simétricos e ver, ó. 2 mudou para 0. Então, se ela for par, o menos 2... Cadê o meu pincel? Botei em algum lugar. Não estou vendo. Pincel azul. Depois eu acho. O menos 2. Manda para quem? Quando eu botar menos 2 aqui, vai dar quanto? 0. Não. Se eu botar menos 2 aqui, vai ficar módulo. Vai dar 4. 2 menos 2. Eu Vai dar faço 4. aqui dentro. Quanto dá menos 2 com menos 2? Menos 4. Então, módulo menos 4. 4. Eu pergunto, números simétricos mandaram para o mesmo cara? Não. Stephanie, já dava para perceber que essa função não seria par, porque ela não está simétrica em relação mais ao eixo Y. É como se aquele V inicial que nós fizemos como primeiro exemplo, ele tivesse andado para a direita. E se ele andar para a direita ou para a esquerda, Stephanie, ele perde a simetria. Quando ele anda para baixo ou para cima, a simetria permanece. Mas quando ele anda para a direita, ele perde a simetria. Então ela não é par, não. Peguei números simétricos que não mandaram nem para o mesmo cara, nem para números simétricos. Então o que ela é em relação à paridade, pessoal? NDA. NDA. NDA de novo. Professor, Primeira vez. Oi. quer dizer que se eu fizer a comparação com todos os números, vai dar a mesma coisa que aconteceu com o 0 e o 4 com relação a menos 2? Eu não entendi sua pergunta, Antônio. Melhore para eu poder entendê-la.
O senhor fez o módulo menos 2 e o 2. Aí deu resultados diferentes. Aí, Isso. se eu fizesse isso com o restante dos números, daria a mesma coisa? A resposta é sim, mas eu vou dizer uma coisa. Se tiver um par ordenar, um par de número e seu simétrico, e mandou para números diferentes, ela deixa de ser par. A definição de paridade vou repetir, que vocês colocaram na prova de vocês. Ou a de vocês foi a função ímpar, não sei. Para uma turma eu botei par e para outra eu botei ímpar. Na prova passada. Uma função é par quando todos os números e os seus respectivos simétricos, quer dizer, todo número e o seu simétrico, a palavra é todo número e o seu simétrico, mandam para o mesmo cara. Se eu encontrei, Antônio, um par de número e seu simétrico que não mandou para o mesmo cara, eu não preciso nem olhar para os outros. Já perdeu a qualidade. As regras na matemática são muito rigorosas. Quando a gente fala todo em matemática, Antônio, tem que ser todo. Então, com a função ser par, todo par ordenado tem que ser mandado para o mesmo cara. Eu botei um par e descobri que manda para números diferentes. Então, já acabou, ela já não é par. Agora, e se fizer isso com os outros, também vai dar diferente? Também vai dar diferente. Por quê, Antônio? Porque a parábola não está simétrica em relação ao eixo Y. Ela está simétrica em relação a esse eixo aqui, ó. Ela continua a ter até simetria, esse V, continua, mas é uma simetria que não é mais em relação ao eixo Y. É em relação à reta, essa reta vertical eu chamaria reta x igual a 2. Todos os pontos dela têm x igual a 2. A reta x igual a 2 é o eixo de simetria dessa parábola. Mas para ser função par, o eixo de simetria tem que ser o eixo y. Não pode ser outro. Então essa função é até simétrica, mas tem que ser simétrica em relação ao eixo y. Melhorou alguma coisa, Antônio? Piorou ou ficou na mesma? Deu certo, pessoal. Deu certo. Stephanie, quer falar? O senhor vai perder um pouco a hora com a DM. Obrigado por me avisar. Pessoal, o que eu falei na aula de hoje já tem 3 questões na prova. Das 6. Então, essa aula, lógico que lá pode ter outras funções que eu não dei aqui. Até pode, não sei, vocês vão descobrir. Mas a aula de função foi dada. Eu vou gravar uma aula nesse final de semana sobre equação e inequação. E com isso eu completo uma exposição teórica mínima sobre os assuntos da prova. Tá combinado? Combinado, professor. Então, eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez. Vou tirar agora a lista de presença. Nesse momento temos 28 pessoas presentes, mas o meu arquivo, ele registra todas as pessoas que já entraram e já saíram. Então, se a pessoa já tiver saído, vai aparecer aqui na lista. Bem, então a lista está representada e eu vou parar a nossa gravação. Viu, pessoal? Gravação parada. Valeu.